Vamos lá, pessoas. Então, vamos começar a aula de estrutura de dados com estruturas de dados. Se você chegou aqui direto, né, e não sabe o que é uma estrutura de dados, eu falei exatamente o que é uma estrutura de dados numa aula de tipo abstrato de dados, e aí eu vou deixar o card para você lembrar lá. Aqui eu já vou começar falando de estruturas de dados propriamente ditas. Vai ser uma sequência de aulas, né, do que está aqui, ó, lista, pilha e fila. E nessa aula especificamente eu vou falar de lista, por isso que está grifado ali, tá? E aí pilha e fila acaba sendo muito fácil, uma vez que a gente já fez tudo de lista, a gente vai implementar, etc., em alguns vídeos. Então vai ter uma sequenciazinha de vídeos aí, explicando o que é, como faz, e aí implementando de fato. E como eu falei, a ideia então é, primeiro, a gente conversar sobre a estrutura de dado lista. Esse nome é um pouquinho genérico, tá? Existe uma grande variedade aí de listas. Mas a ideia geral de lista a gente consegue ver em coisas do nosso dia a dia. Então aqui estão alguns exemplos. Uma agenda de contatos, né? Então a observação que está embaixo é para esse primeiro exemplo aí mesmo. Cadastro de paciente, quando você tem uma clínica, um hospital, alguma coisa assim. Lista de compras, né? Então tudo isso aqui são exemplos daquelas coisinhas que a gente faz um to-do list, por exemplo, né? Eu tenho que comprar tal coisa, eu tenho que comprar arroz, né? A lista de compras é assim, eu tenho que comprar arroz, eu tenho que comprar feijão, eu tenho que comprar carne. E aí você fala, não, 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 olhei meu orçamento aqui, ó, o feijão tá caro, a carne tá cara, então você remove, né? Você adiciona, você remove e assim por diante. Cadastro de paciente é a mesma coisa, né? Chega um novo paciente, você cadastra lá, você insere, etc. O paciente não morreu, não sei, saiu, não é mais seu paciente. Você tira ele da lista, é a mesma coisa, né? Eu costumo falar aqui que na agenda, né, você grava ali os seus contatinhos, aí a pessoa fala para você que é Corinthians, aí você vai lá e risca, fala, não, isso aqui não. E, então isso é uma exclusão, né? E assim por diante, tá? Vale a observação aqui que é o seguinte, nessa disciplina a gente está falando sobre estrutura de dados em memória principal. Então isso aqui não vai persistir, não vai estar no disco, se você fechar o seu programa, essa lista vai deixar de existir. Mas a base de listas é importante porque, de fato, a gente usa muito listas em tempo de execução, então não estou dizendo que não serve para nada, mas também a base é importante para outras estruturas de dados que a gente usa, sim, até mais do que listas, às vezes. Ah, e também é base para as listas que você persiste. Então, as ideias que estão contidas aqui dentro, você vai lá aqui na UFSCar, a disciplina é Organização e Recuperação da Informação, que é a base para depois banco de dados e assim por diante, mas são estruturas de dados também que você persiste, ou seja, que você coloca lá no seu disco, e aí quando você abre de novo o seu programa, ele vai ler do disco e aí ele vai estar com a lista lá de novo em memória, beleza? Observação importante aqui é em relação a termos. Vocês vão ver bastante esse termo que está aqui, ó, tabela de símbolos, tá? Então, essa tabela de símbolos é aquela tabela chave-valor, em que você tem uma chave, que, por exemplo, no caso da agenda, pode ser o nome, né? Pode ser arroba, já que eu coloquei esse exemplo aqui, arroba fulana, ou arroba fulano, né? E aí o símbolo, né? O valor, desculpa, é o, sei lá, a foto da pessoa, o nome da pessoa. Isso aqui pode ser mais complexo, tá? O número de telefone e assim por diante, tá? Então quando a gente estiver falando de estrutura de dados daqui até o final, e vai valer menos para fila e pilha, mas depois vai valer lá em hashing, vai valer em árvores, etc. A gente vai falar sobre tabela de símbolos, que é esse jeito de armazenar diferentes chaves e valores. Na tabela de símbolo, você faz busca na tabela de símbolo. Então, por exemplo, eu quero saber quem que é o arroba fulano. Então, você vai ter que, de algum jeito, navegar na sua estrutura de dados, achar esses dados aqui, ó, do arroba fulano. Belezinha? Essa é a ideia. Esse nome, tabela de símbolos, ele está muito presente no livro do Robert Sedgwick. Inclusive, eu deixei esse link que está aqui, ó, que eu acho que é bem legal. Ele tem trechos do livro dele online, tá? E tem essas figuras, etc. Aqui está um exemplo, né? Uma lista de exemplos. Aqui já é uma lista, veja só. Uma lista de exemplos de tabelas de símbolos. Então, um dicionário, né? Primeiro, qual que é o propósito daquilo lá? Achar a definição de uma palavra. Qual que é a chave? É a palavra em si. E o valor é a definição daquela palavra. E assim por diante, né? Então, você tem aqueles índices de livros. Pode ser, por exemplo, o índice remissivo, né? Você procura pelo termo. E aí você quer saber uma ou mais páginas. E aqui você tem uma lista, veja só. Uma ou mais páginas onde aquele termo apareceu. E assim por diante, tá? Eu não vou ler termo por termo aqui.
Eu coloquei um exemplo tosco aqui de X-Men, e isso você pode converter para qualquer coisa. Por exemplo, para o exemplo da clínica, e aí são os pacientes, etc., que eu coloquei antes, tá? Então a história é a seguinte: imagina que você tem lá, na escola de mutantes, o professor Xavier, ele se aposenta. Então alguém tem que assumir o papel dele de diretor ali da escola. E aí o Ciclope vai assumir esse lugar. Quando o Ciclope assume, abre uma vaga para alguém para trabalhar como docente no lugar do Ciclope, porque o Ciclope não vai dar aula e ser diretor ao mesmo tempo. Beleza. Então imagina que eu tenho um registro físico das pessoas na escola. E esse registro consta coisas como qual que é o cargo da pessoa, quanto tempo ela está lá, e assim por diante. Ao quanto tempo ela está lá, na verdade, nem é bom. É quando que ela entrou. O quanto tempo ela está, a gente faz a conta depois, tá? Aí a pergunta que fica é, nesse arquivo da escola, quais são as operações que são feitas para essa historinha besta que eu contei aqui em cima? Pensa aí. Então a primeira coisa, de verdade, é tirar o professor Xavier, né? Então beleza, nesse caso aqui vai ser passar para uma outra lista de professor que já foi aposentado, etc. Não é uma remoção do arquivo, tá? Mas se eu for pensar na lista, aquele arquivo dos mutantes vigentes, então isso aqui acaba sendo uma remoção, beleza? Eu já vou voltar nisso aqui porque é importante. Outra coisa é que você precisa encontrar o registro do Ciclope. E você modifica ele. O modificar é você tirar o status docente para o status diretor. O que eu falei que eu já volto aqui em cima no remover é que é o seguinte. Para você remover o professor Xavier, você primeiro precisa encontrar ele também, tá? Então essa operação de encontrar é uma operação que é bastante importante e ela geralmente acaba sendo necessária para outras operações, como remover, modificar e até mesmo para o incluir, se eu quiser garantir que eu não vou incluir um registro duplicado, tá? Então a última operação que a gente vai ter aqui para a escola é incluir o registro da nova mutante como docente. Eu gostaria muito que tivesse uma mutante chamada isso aqui, ó, Joelma Calypso. Então ela é a nova contratada. Uma outra coisa importante a se notar em listas é que essas listas elas podem estar ordenadas ou não ordenadas. E como que isso acontece, né? Por exemplo, né, na lista ordenada, o que vai acontecer... Desculpa, vamos fazer primeiro na não ordenada, né? Imagina que você tem lá os registros dos mutantes lá, não importa como isso aqui está sendo colocado, imagina que isso aqui é um monte de pasta que está lá no meu arquivo físico. E na hora que eu vou colocar a Joelma Calypso, eu coloco a Joelma Calypso aqui no fim e pronto, né? Então eu não coloquei ela onde se encaixaria um J, ou se eu estivesse ordenando pelo sobrenome onde se encaixaria o C. Eu coloquei no fim e pronto. Se eu fizer isso com todo mundo que é inserido, todo mundo que é removido, eu simplesmente remover e pronto, e assim, modificação eu modifico e pronto, e assim por diante, aqui eu não vou ter ordem nenhuma, beleza? Agora, na lista ordenada, eu tenho que inserir ordenado, já aparece bastante com insertion sort, né? Então imagina que eu tenho aqui a minha lista, aqui eu tenho, sei lá, um JA, não sei quem que é esse aqui, e aí eu tenho que achar esse espaço aqui, ó, para colocar a Joelma Calypso, JC, e aí, sei lá, daqui para frente eu continuo com JS e assim por diante, beleza? E aí eu vou até lá o final da minha lista. Esse aqui é o ordenado, então, né? O ordenado. A pergunta é, nesse caso da história do X-Men aí, qual dessas listas seria melhor? Geralmente a resposta está baseada num... Depende. Depende de que operações eu faço e quanto. Então, para decidir se a gente vai trabalhar com lista ordenada ou não, a gente precisa entender quantas vezes cada uma das operações vão acontecer e qual que é o custo de cada uma delas. Por exemplo, na lista não ordenada, do jeito que eu coloquei aqui, eu simplesmente tenho que ir lá no final da minha lista e colocar um elemento a mais. Eu faço isso aqui em O de 1, na inserção. Quando eu faço na ordenada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma operação O de N. Por quê? Porque eu tenho que, no mínimo, encontrar onde que é o slotzinho aí que eu tenho que colocar a Joelma Calypso. Então eu tenho que fazer uma busca nessa lista. Esse O de N é meio relativo aí, tá? Que é o seguinte, a gente vai entender depois dois tipos de lista, a estática, né, ou com alocação dinâmica. Uma delas, a estática, eu vou poder fazer uma busca binária. Então vai ser ok, eu vou fazer log de n para encontrar a posição. Só que eu vou ter que arrastar todo mundo para frente para inserir ela ali no slot. A outra eu faço a inserção em O de 1. Né? Então, que eu falei agora há pouco, a inserção eu faço em O de n, apesar da busca ser log n. E no caso da dinâmica, a inserção é O de 1, mas a busca tem que ser linear, então vai ser O de n.
Nos dois casos, o ponto é inserção é O de N. Beleza, então o que eu ganho, né? Olha, depende. Se eu tiver que fazer uma remoção na ordenada, é, bom, parecido, né? Porque nos dois casos, eu vou ter que procurar onde está aquilo lá e remover, né? E remover, posso arrastar e etc. Agora, se eu tiver que fazer uma alteração, de novo depende se a lista está ordenada, desculpa, se a lista é ligada, né, dinamicamente, ou se não, ou se ela é estática, né? Mas, por exemplo, se eu tiver que fazer só uma modificação e eu tiver numa lista estática, e eu faço muita modificação, é bom usar a ordenada, porque é fácil de eu achar. Eu faço uma busca binária, e eu acho, né, então, o elemento que eu quero alterar em O de log n. No caso de cima, não está ordenado, eu tenho que fazer uma busca linear. Tá? Então é esse tipo de coisas que a gente vai ver não só nas listas, mas em outras estruturas de dados, a fim da gente tomar essas decisões enquanto computeiros. E a gente tem que implementar algumas coisas, a gente tem que escolher a estrutura de dados adequada para aquilo que eu quero fazer. Tá? Então pense direitinho aí. Agora talvez vocês não tenham a base suficiente para pensar em estrutura de dados para responder essa pergunta, mas pensa no arquivo físico mesmo, de ir lá e escolher a pastinha. Pensa em todas as operações, quanto custa cada uma delas. E faz a mesma coisa para uma lista de presentes de casamento, que é um pouquinho diferente, tá? Inclusive as operações são muito diferentes. Sempre que você acessa, você remove. A ordenação em si não importa, faz de conta que é ordenada por preço, alguma coisa assim. Tá? Pensa um pouquinho, faz esse exercício que é bom para a gente ir aprendendo aí como tomar esse tipo de decisão que eu estava me referindo. Esse slide aqui meio que resume o que eu vinha falando até então, né? Sempre a gente tem uma chave para fazer a busca, a remoção, e também tem aquela questão que eu falei da inserção, ver se não está duplicado. E isso depende da implementação. Isso que eu chamei de implementação aqui é o que eu falei sobre ser estática ou dinâmica, e aí a gente pensa sempre se a gente vai usar uma lista ordenada ou não ordenada, dependendo das operações que a gente está fazendo. E aí, uma vez que a gente decidir aquelas coisas de ordenada, não ordenada, né, a gente vai pensar no tá de lista. E veja, eu estou falando do TAD agora sem falar antes do que são aquelas duas implementações diferentes, porque o TAD independe disso. A ideia do TAD é justamente abstrair um pouco disso. As operações vão ser sempre as mesmas se eu fizer a implementação dinâmica ou se eu fizer a implementação estática. Então vamos pensar primeiro no que seriam as operações de TAD lista. Vai ter uma aula do implementando, não é essa, vai ser a próxima, eu vou falar como que vai ser a implementação e na outra eu vou implementar de fato, né? Vai depender de ponteiros, mas não precisa ter medo. Vamos lá, as operações que eu vou ter que fazer é criar uma lista vazia. Então, sempre um TAD vai ter uma operação desse tipo, né? Inserir elemento. Então, quando chega um novo elemento que eu quero colocar ele na lista, eu vou usar essa função para inserção de elemento. Tenho pesquisar elemento, que dependendo do que eu quero fazer, isso aqui pode ser de um escopo global ou não, tá? Geralmente é público, tá? Aí remover elemento. Outras coisas que são importantes, verificar se a lista está vazia, verificar se está cheia, porque dependendo do que eu vou fazer, primeiro, vazia, né? Dependendo do que eu vou fazer, se eu for fazendo remoção, etc., eu vejo se está vazia, porque eu posso, sei lá, ir removendo na ordem que eu for inserindo, alguma coisa desse sentido, tá? E o verificar se está cheia, isso também depende da implementação. Se for estática, e eu já vou adiantar, com estática a gente faz com vetor, por exemplo, uma lista de inteiros pode ser simplesmente uma lista desse tipo aqui, né? 5. Eu tenho 5 elementos na minha lista. Verificar se está cheia é se eu já coloquei os 5 elementos lá. Na dinâmica, depende da memória. Tá? Então, eu vou simplesmente fazer uma verificação se eu já não estou usando a memória alocada para o meu programa. Tem muito mais outras operações. Tá? Então, por exemplo, contar o número de elementos. E a verdade é que eu nunca vou contar o número de elementos. A minha função ela vai só retornar o número de elementos. E esse cara, seria ideal eu ir guardando, armazenando o valor do número de elementos toda vez que eu insiro, eu somo 1 nesse valor, toda vez que eu removo 1 desse valor. Para isso, eu vou usar uma variável com static, né? Então, eu vou usar uma variável de escopo privado. Recuperar por posição. Isso aqui, às vezes, é útil. Eu posso falar assim, olha, me retorna o elemento que está na 5ª posição da lista, por qualquer motivo que seja, não pela chave, tá? Também, essas operações aqui, elas são mais específicas ainda, que é o primeiro ou o último. Imprimir todos os elementos é bom muito mais para debug. Concatenar a lista. E aqui eu já começo a dizer assim, olha, pode ter vários exemplos de funções que são entre listas. Assim como eu falei, operações entre conjuntos, né, de intersecção, união e assim por diante. Vamos lá. Quando a gente pensa em TAD,
a gente tem que pensar nessas duas coisinhas que estão aqui. Pré-condição e pós-condição. Pré-condição basicamente significa o que acontece logo antes de eu chamar essa função, e pós-condição é, beleza, na hora que eu fecho essa função, o que teve que acontecer? Nesse caso, então, vamos passar função por função dessas que eu coloquei aqui em cima. Para criar a lista vazia, pré-condição é nenhuma, né? Eu tenho que ter uma lista declarada lá, mas isso aqui é da main, isso não tem nada a ver com o TAD. No final, eu tenho uma estrutura de dados vazia. Essa linha aqui, ó, essa frase, não serve só para a lista, serve para qualquer estrutura de dados. Geralmente o inicia ou cria ed vazia é sempre igual. E aí vamos então para as inserções, remoções, etc. Né? Primeiro, para inserir o elemento, eu tenho uma pré-condição, que é a lista não estar cheia. O que isso aqui significa? Significa que na minha função, inserir lá no TAD lista, a primeira coisa que eu vou ter é um if verificar lá se a lista está cheia. Eu vou ter uma função para verificar se a lista está cheia. E a pós-condição é, o elemento foi inserido na última posição. Se for não ordenada, tá? Se a lista fosse ordenada, então seria o elemento foi inserido na posição correspondente ao elemento dada aquela ordem pré-definida. Beleza? Pesquisar elemento. Não tem pré-condição. Não importa se está vazia, se está cheia, você não vai inserir, nem remover, nem nada. Eu simplesmente, na pós-condição, retorno a posição do elemento ou um valor especial, caso ele não exista na lista. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com posição, em qual posição da lista está o meu elemento dado a chave? Eu posso retornar um -1, por exemplo, tá? Nesse momento, pode ser um exercício interessante você parar e pensar em pré-condição e pós-condição das próximas funções, né? Do meu TAD. Remover, pré-condição nenhuma. Mais ou menos, eu posso pensar assim, remover pré-condição, ela não estar vazia, porque eu não tenho que remover. Mas, na verdade, se eu for pensar aqui na pós-condição, o elemento com aquela chave escolhida é removido da lista. Então, na verdade, a pré-condição poderia ser, se aquele elemento está na lista, não qualquer elemento. Porque a lista vazia significa qualquer elemento não está na lista. Beleza? Na verdade, né, nem isso, porque a pós-condição diz, o elemento com a chave escolhida não está na lista depois da minha função. Não precisa, né? Se ele não está, ele não precisa ser removido. Simples assim. Eu posso fazer remover elemento por posição. Então, a posição que eu pedi para remover da lista tem que ser válida. E a pós-condição é que esse elemento não vai estar mais lá. Existem duas coisas que dá para pensar aqui. Primeira delas, né? Se eu fizer uma busca e a minha busca retornar a posição, é interessante eu remover por posição. Inclusive, o meu remover não por posição pode simplesmente chamar as duas funções. Chama a função de busca, a posição, e depois, em seguida, com essa posição que retornar, eu vou lá no remover elemento por posição. Se eu tiver uma operação prever, né, uma operação do tipo, eu estou sorteando lá um bingo da vida, né, alguma coisa com sorteio, e eu tenho uma lista com vários itens, ele tem uma ordem determinada, e eu sorteio qual que eu quero, eu quero o elemento 3, aí ele vai vir aqui, né, terceiro elemento, se fosse 1, 2, 3. E aí eu removo por posição. Aí eu deixo esse cara de remover elemento por posição público. Caso contrário, não. Caso contrário, eu deixo ele privado. E aí o remover, sem ser por posição, usa esse cara aqui. Tá? Então tem várias ideias diferentes aí para se usar o remover elemento por posição. E aí eu estou na frente, mas está escrito escolhida igual a pesquisada. Beleza. Verificar se a lista está vazia não tem pré-condição e a pós-condição é um retorno de verdadeiro ou falso, dependendo da condição. A mesma coisa vale para lista cheia. E aí, exercício, né? Já falei, pense em pré e pós-condições das outras operações de lista. Se quando eu falei do exercício já parou e você já fez o que eu tinha falado, você não só pensou nas próximas aí, como você pensou nas que eu já passei. Então, aquele momento era melhor para ter feito esse exercício. E beleza, essa parte é isso, acabou. Na próxima eu vou falar como a gente faz implementação do TAD lista pelos dois jeitos que eu tinha comentado, né? Sobre lista estática e lista dinâmica. Beleza? Até a próxima aula aí.